Glória a Deus, poder sentar. Que bom iniciar, né? Primeiro domingo de 2022. Iniciar reunidos, juntos, congregando como igreja, na presença do nosso Deus. E esse é o primeiro domingo de muitos outros, né? Que nós teremos juntos aqui, bem intenso. Sei que vamos viver momentos maravilhosos aqui na presença do Deus Todo-Poderoso, de transformação, de palavra de Deus para a nossa vida. E creio que, eu quero te dar um conselho aqui nessa noite. O único conselho que eu quero te dar é: entre nesse ano 2022 como o odre novo, por favor. Entre nesse ano 2022 como odre novo. Por favor, seja como odre novo, disposto, sabe, pronto para receber o vinho novo que Deus deseja derramar na sua vida durante esse ano. Em prontidão, porque Deus vai derramar muito do vinho dele sobre você. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Você encontrou? Amém? Vou colocar aí. Você pode se colocar em pé para a gente ler a palavra? A gente fala assim: se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. A referência pode ser tanto sentada quanto em pé, né? Mas é como um ato de respeito mesmo. Só como um ato de respeito à palavra do Senhor, né? Assim como nós cantamos de pé, vamos ler a palavra também de pé, em respeito mesmo, em honra ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Vou repetir: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Poder sentar, irmãos? O que Provérbios está nos aconselhando a fazer? Provérbios está nos aconselhando a dar honra ao Senhor, a honrar ao Senhor. Honrar de que maneira? Aqui está dizendo com a fazenda. Quem aqui tem fazenda para honrar o Senhor? Percebe que o texto, se for olhar literalmente, ele está fora de contexto para mim e para você aqui. Porque na verdade eu não tenho fazenda e nem você tem fazenda. Como que você vai honrar ao Senhor com a tua fazenda? Mas isso não se aplica não necessariamente à fazenda, né? Isso se aplica a tudo aquilo que você tem. A tudo aquilo que você tem. Se aplique, né, ao seu emprego, se aplique à empresa que você está nela, se aplique à sua casa, se aplique ao seu sustento, ao salário, se aplique a todas as demais áreas, que o texto continua dizendo: olha, e com as primícias de toda a tua renda, de toda a tua renda. Sabe, irmãos, se você tem como hábito de colocar Deus como prioridade na sua vida, em todos os sentidos, aprenda a colocar Deus como prioridade na sua vida, para você ver o que vai acontecer. Entre esse ano, irmãos, de forma diferente. Talvez há muito tempo você tenha vindo na igreja, ouvido, né? Tantas coisas, a gente falar sobre oferta, sobre dízimo, falar sobre honra a Deus, sobre dar prioridade para Deus. Mas possivelmente alguns ouvem tanto isso, mas continuam com a mesma prática, agindo da mesma maneira, sabe? Tem uma postura diferente para você ver. Estabeleça assim, como alvo, como prioridade para o seu coração, de honrar a Deus com as primícias de toda a tua renda, para você ver, sabe? Dá prioridade para Deus. Você recebeu o seu salário, a primeira coisa que você faz, recebeu o salário, antes de você pagar as suas dívidas, antes de você fazer qualquer outra coisa, qualquer outro compromisso com aquele dinheiro,
Separem a parte que é do Senhor. Separem e deixe ele separado, para no dia de culto você entregar, ou seja, aqui ou por meio de transferência, por meio de Pix, né? Por meio do número da conta da igreja. Mas separe o que é do Senhor, e você vai perceber que algo sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida, em todos os sentidos, principalmente na sua vida financeira. Você vai ver a diferença que isso vai fazer para você. O grande problema é que quando nós recebemos, nós pegamos o salário, nós deixamos Deus fora daquele salário. Deixamos Deus fora das nossas finanças. Nós não colocamos Deus como prioridade nas nossas finanças. Faça isso. E a Bíblia diz, e vai se encher. Olha só o versículo 10. Isso, a palavra de Deus está dizendo: os teus celeiros serão abundantes, transbordarão de moços os teus lagares. Ou seja, não vai faltar nada. A provisão de Deus na sua casa. Isso aqui no final de ano, né? Nós não ficamos por aí mais correndo atrás de bênçãos, não, irmão. Sinceramente, eu confesso para os irmãos que as bênçãos têm corrido atrás da gente. Deus tem realizado coisas extraordinárias. Sabe por quê? É porque nós honramos ao Senhor de verdade mesmo na nossa vida. Nós decidimos dar honra para Deus em todas as situações da nossa vida. Aprenda esse princípio. Coloca Deus como prioridade na sua vida. Honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e vai transbordar de moços os teus lagares. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Se você está aí com dízimo, com oferta, tome nas suas mãos, sabe? Você mesmo consagre ao Senhor, dedique ao Senhor. Fala: Deus, o Senhor vai ser sempre prioridade na minha vida. Fale com o Senhor assim: o Senhor vai ser sempre prioridade na minha vida. Não vai ter nenhuma área da minha vida que o Senhor não vai deixar de ser prioridade. O Senhor vai controlar, o Senhor vai direcionar, o Senhor vai administrar todos os meus recursos, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu quero ser apenas um mordomo do Senhor aqui nessa terra. Eu não quero, a Deus, de maneira nenhuma caminhar com as minhas próprias pernas e achar que eu posso fazer do meu jeito ou da minha maneira, mas eu quero colocar o Senhor como centro de todas as coisas na minha vida. Eu quero nesta noite, ó Deus, dedicar ao Senhor cada oferta, cada dízimo que vai ser colocado aqui diante do teu altar. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela fidelidade do coração de cada um dos teus filhos. E aqueles, ó Deus, que não têm conseguido cumprir, ó Deus, com esse compromisso, com essa fidelidade, quebrando o coração deles nessa noite, para que eles possam, ó Deus, ser acessível ao Senhor, a tua presença, ó Pai, nesta área também na vida deles, para que eles possam experimentar a tua bênção, dos teus milagres. Não porque o Senhor já não os abençoou, porque as tuas bênçãos já estão derramadas sobre a terra, sobre todos nós, mas que eles possam experimentar o mover, um milagre do Senhor diariamente na vida deles. Nós assim oramos e dedicamos ao Senhor cada oferta e cada dízimo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de você levantar seu lugar, eu queria convidar o Montival aqui à frente. O irmão Montival vai nos louvar com uma canção, e logo depois, assim, enquanto ele estiver louvando, você pode ficar à vontade para sair do seu lugar e vir aqui à frente e dedicar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Boa noite. A família está aqui, né? Bendito serás. Se Deus é fiel, tremendo. Creia no mais, Ele fará, viu? É tu e a tua casa que há de servir a Deus. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer.
sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Oh, no, no. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. Meu Deus, maravilhoso. Esse ano de 2022 promete, mas se você firmar o seu compromisso, viu, querido? Renuncie nas elas fora. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. O teu nome. O teu nome. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui à frente o Rômulo. Quero que ele venha aqui à frente agora. Enquanto isso, tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui? Possivelmente não, né? Nossa virada aí de ano, muitos irmãos viajaram. Senti a falta aqui de muitos dos irmãos. Quero desejar um feliz ano novo para você que estava viajando, está vindo hoje, né? Retornando. Muitos viajaram e tinham bastante visitante aqui na nossa virada de ano. Muita gente nova, muita gente diferente, né? E pessoas que realmente vêm visitar os parentes e congregam com a gente. Então foi algo de Deus. E hoje eu tenho aqui comigo, né? A minha parentela está aqui, né? Eu tenho comigo aqui os meus sobrinhos, né? E minha cunhada,
que veio nos visitar nessa tarde, está aí comigo. Queria que eles colocassem em pé, para que vocês pudessem conhecer todos eles, né? Se colocassem em pé. Veio lá de Redenção do Pará, né? Bem chão mesmo, do norte do Pará. E estão aqui nos visitando nesse dia, né? Alegria muito grande ter vocês aqui na Missão e Vida. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? E todos os demais que já não são mais visitantes, que já têm vindo outras vezes, né? Eles também já não são tão visitantes assim, que já vieram aqui outra vez. Eu acho que só a sua menina, né, Abner? Está vindo pela primeira vez ou ela veio da outra vez? Não, então, já não é aquele visitante assim, de primeira vez, né? Mas sejam bem-vindos, é uma alegria muito grande tê-los aqui. Bem, irmãos, eu estou convidando o Rômulo aqui, nessa noite. O Rômulo, há um tempo atrás, ele assumiu aí a nossa liderança da juventude, né? Por durante todo esse tempo procurou trabalhar e fazer aquilo que Deus realmente tinha colocado no coração dele. E serviu ao Senhor aí com toda alegria, com todo prazer. E esse ano nós estamos aqui mudando um pouco a liderança dos jovens, né? O Rômulo vai estar envolvendo em outras partes, em outras áreas da igreja aqui. Ele sentiu esse compromisso, essa necessidade um pouco melhor, né? E nós conversamos sobre isso. E hoje nós vamos apresentar para vocês aqui um novo líder dos jovens, que vai cuidar de vocês. Mas antes de apresentar, eu queria deixar minha palavra de gratidão a Deus pela sua vida, viu, Rômulo? Pela sua disponibilidade, pelo coração generoso em servir ao Senhor aí com alegria, sabendo que, né, você estava fazendo para o Senhor e não para mim, nem para nenhum dos irmãos, né? Com esse sentimento do seu coração, fica aqui a minha palavra de gratidão ao Senhor, que Deus continue trazendo muita honra para a sua vida, em todos os sentidos, né? Que você seja bem sucedido mesmo, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida em todos os aspectos. É a nossa palavra, a nossa gratidão mesmo a Deus, que o Senhor possa recompensá-lo diariamente, viu? Então fica aí a minha palavra de gratidão. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu vou ser bem breve, se puder aumentar um pouquinho. Há 3 anos atrás, o pastor nos fez o convite, né, de estar assumindo a liderança da juventude aí. E nós iniciamos, aí demos na verdade continuidade com o trabalho que já estava sendo feito, né? E chegamos com muita empolgação, muitas ideias. Quem participou aí de muita coisa sabe que a gente teve um tempo caminhando aí de muita alegria, muita comunhão, experimentamos muita coisa em Deus, né? Ano passado nós tivemos um acampamento maravilhoso, que marcou as nossas vidas, mas senti a necessidade de estar focando agora em umas outras áreas, atendendo outras necessidades da igreja, e vi que já era tempo da juventude agora caminhar um pouco mais além, e um pouco mais além. Eu vi que tudo que eu podia doar para essa juventude, eu doei, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Mas não estou abandonando, irmãos, estou apenas passando o taco para o próximo, tá bom? Nós amamos essa igreja, nós amamos essa juventude. Nós estamos aqui, ontem eu estava reunido com alguns irmãos, falando que nós somos um dos fundadores dessa igreja aqui, né? Nós estamos aqui desde sempre, desde que a Missão em Vida existe, nós estamos aqui. Mas agora é hora de sair de cena para outra aparecer. Mas o que precisarem, pode contar comigo. Na verdade, não encerro aqui hoje a liderança. Nós vamos encerrar lá no acampamento, no carnaval. Lá nós vamos estar, de fato, oficializando para toda a juventude. Mas nós estamos apresentando para a igreja agora e vamos apresentar o novo líder de jovens. Já peço a todos vocês jovens, ame ele, abrace ele, ajude. Nós temos muito trabalho pela frente e nós precisamos de todos. Amém? Então, fica aí a nossa palavra de gratidão ao Rômulo, né? Ele está passando o cajado, o bastão, para o nosso querido Jean, pastor Jean. Pode vir aqui à frente. Pastor Jean, né, já é pastor formado, né, já consagrado. Teve por durante um bom tempo liderando jovens, né, em outros ministérios. Chegou com um coração mesmo desejoso de servir aqui na Missão em Vida. Já tem um bom tempo caminhando conosco e nessa conversa ele sentiu que era proposta de Deus. Então, a partir desse momento, nós oficializamos
né, o pastor Jean como líder dos jovens. Conte com ele, continue contando com o Rômulo, com todos os demais irmãos, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, que Deus possa te usar de maneira extraordinária e poderosa, que seja um tempo onde essa juventude aqui vai decolar cada vez mais, em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? Amém? Vamos colocar em pé, levanta suas mãos para cá, vamos orar por ele. Rômulo, vem aqui, Rômulo. Fica aqui na frente, porque você foi embora. Vem cá, rapaz. Vem cá, Alice. Fica aqui do lado dele. Por trás de um pastor, de um grande pastor, tem a grande esposa, né? Que está ali, junto. Isso. Fica aqui do lado dele, por favor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela vida do Rômulo. Te agradeço a Deus por esse tempo que o Senhor teve aqui, usando ele na liderança, no cuidado, no pastoreio dos jovens. E agora, Deus, nós queremos dedicar ao Senhor e consagrar aqui ao Senhor a vida da Alice, a vida do Jean. Ó Deus querido, que seja um tempo precioso, um tempo de crescimento, um tempo, ó Pai, do derramar do Senhor de maneira extraordinária, ó Pai, na vida da juventude, não somente aqui da Igreja Batista Missão e Vida Local, mas das demais unidades também que temos espalhado por aí. Ó Deus, e nós declaramos mesmo que o bairro Jardim Canadá é do Senhor Jesus Cristo. A juventude do Jardim Canadá é do Senhor Jesus. Ó Deus querido, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para levar os jovens, conduzir os jovens, ó Pai, a resgatar outros jovens, para congregar, para servir ao Senhor, ó Deus, para ser levada à presença do Senhor Jesus e ter o Senhor como Senhor das suas vidas. Nós assim os abençoamos nessa noite e oramos e te damos graça pela vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Nós temos o privilégio, né, de ter conosco aí, que sempre tem ministrado a palavra ao nosso coração, tem sido um instrumento usado pelo Senhor aqui na Missão e Vida, que é o pastor Arlindo, né? Deus tem usado ele de várias maneiras, várias formas, e me encanta muito o coração desse pastor de servo, me encanta demais, né? Hoje de manhã, né, quando nós chegamos aqui, o ambiente estava bem desorganizado ainda por causa da nossa virada na sexta-feira. E eu comuniquei com ele: rapaz, nós vamos ter que dar um jeito aqui. Ele falou: ô pastor, poxa, meu coração está aqui desejoso de querer ir para poder ajudar aí na limpeza e organizar aí o ambiente. Mas eu só não vou subir, porque eu vou ter que ficar hoje à noite. Eu falei: não, pode ficar aí, porque você vai continuar servindo do mesmo jeito, trazendo a palavra e o recado do Senhor. Mas é uma pessoa que nos inspira muito em relação ao servir a Deus. Desde quando chegou aqui, é uma pessoa que tem me inspirado muito mesmo, né? E a gente vê o coração desse irmão tão abençoador aqui, que foi um presente para a Missão e Vida. A palavra está contigo, meu querido. Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, é grande a minha responsabilidade aqui nessa noite de trazer o recado do Senhor para a igreja. Eu estou aqui com o único propósito nessa noite de trazer o recado de Deus para a igreja dele, para a igreja do Senhor Jesus nessa noite. Então, assim, para mim é uma alegria, né? É um privilégio estar servindo a igreja, caminhando junto com o pastor. E é de uma responsabilidade muito grande trazer o recado de Deus para a igreja, para a amada do Senhor. Mas eu estou aqui para falar o que o Senhor, né, me manda falar, né? A gente se consagra, busca a direção do Senhor, né, e pela misericórdia do Senhor Ele nos usa. E eu louvo a Deus por isso, pelo privilégio de poder servi-lo, né, fazer parte, né, dessa equipe, né, que serve ao Senhor. Para isso eu gostaria de orar antes de nós começarmos, né, esteja orando por mim, né, esteja orando pela minha vida, né, para que Deus esteja falando dessa noite, pela sua vida também, pela nossa vida. Vamos orar? Pai querido, Deus Santo, nessa noite
nós queremos tão somente, ó Deus, a presença do Senhor no nosso meio, ó Pai. Queremos, ó Deus, que o Senhor manifeste mais uma vez a Tua graça, que o Senhor fale conosco nessa noite, ó Deus. Deus, o Senhor tem um lugar de honra aqui no nosso meio, ó Pai. Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha mesmo me usar, ó Deus, que eu venha ser, ó Pai, nessa noite, um instrumento do Senhor, ó Pai. Ó Deus, fala nessa noite, estou aqui, ó Pai, para te servir nessa noite. A Tua igreja te ouve nessa noite, ó Pai. Passeia no meio do Teu povo, ó Deus. O Senhor tem um lugar de honra aqui no nosso meio. O Senhor é bem-vindo aqui na Missão em Vida, ó Pai. Fique à vontade, faz a Tua obra nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, do 36 ao 39. Enquanto os irmãos vão abrindo as Bíblias, as crianças, né, e seja acompanhando ali a irmã, né, ela já está aguardando as crianças ali para estar trazendo uma palavra especial da parte do Senhor para elas. Então as crianças, Mateus capítulo 24, do 36 ao 39. As criancinhas, né, que quiserem, a irmã já está ali cuidando. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será, acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Podeis sentar, irmãos? Irmãos, diante do texto lido, eu gostaria de te perguntar nessa noite, quais são as suas expectativas para esse ano que se inicia? Né? A verdade é que nós temos expectativa, não é mesmo? Nós acabamos de passar por um ano de 2021, né, da qual o Senhor nos abençoou, e nós superamos, né, pela misericórdia do Senhor, nós superamos esse ano. Nós estamos aí começando o ano de 2022, um ano todo preparado aí, e eu gostaria de te perguntar quais são as suas expectativas para esse ano, né? Quais são os seus planos para esse ano, né? É comum, meus amados irmãos, nessa época, nós fazemos planos, né? É comum nós fazermos projetos, né? É comum, meus irmãos, nós prepararmos para esse ano que se inicia, ou seja, renovarmos as nossas esperanças, não é mesmo? Esse é um tempo em que nós vivemos assim, né? É um tempo em que nós preparamos, né? Muitos decidem, né, voltar a estudar, muitos decidem mudar de casa, mudar de ambiente, mudar de trabalho, né? Muitos resolvem ali resgatar alguns projetos adormecidos, né? É comum nós sonharmos esses dias, não é mesmo? É comum nós levantarmos ali projetos nesses dias do ano. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso, afinal, o Senhor está nos dando mais um ano. O Senhor está nos dando, nos abençoando, nos dando a oportunidade de nós recomeçarmos. Mas para isso, meus queridos, nós devemos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Não há nada de errado em nós sonharmos. Não há nada de errado em nós sonharmos, em sermos melhores, em fazermos melhores, né? Em sermos melhores e através de nós abençoarmos as pessoas. Não há nada de errado nisso, não é mesmo? Mas uma coisa, meus queridos, nós precisamos entender, nós não podemos esquecer de forma alguma quem somos nós. Nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, quem somos nós, de onde nós viemos, qual é a nossa origem, de onde nós viemos e para onde nós iremos, qual é o caminho que nós estamos traçando sobre a face da terra. Nós não podemos esquecer de forma alguma, nós devemos estar atentos, preparados, vivendo
diante da vontade do Senhor, em comunhão com o Senhor, nos propósitos do Senhor, né? Entendendo que o nosso Senhor, meus amados irmãos, Ele não está mais lá na cruz. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele não está naquele sepulcro no qual Ele foi colocado, entendendo que o Senhor, o nosso Deus, Ele ressuscitou, né? E Ele vai voltar para nos buscar. É a realidade mais convicta que nós temos é da volta do Senhor Jesus, né? E diante dessa realidade, da qual a Bíblia afirma categoricamente, da volta do Senhor Jesus, eu gostaria de te perguntar nessa noite: você, como igreja do Senhor, está preparado para a volta do Senhor? Você está preparado para a volta do Senhor, da qual o Senhor afirma, né, de uma forma ali convicta sobre essa realidade? Nós, o povo do Senhor, nós estamos preparados, meus irmãos? Quais são as suas expectativas sobre a volta de Jesus? Sabe, a verdade é que muitas vezes nós fazemos planos, na maioria das vezes fazemos planos, almejamos, projetamos para um ano, né, criamos ali toda uma expectativa. Mas e para a volta de Jesus? Para a volta do nosso Senhor, do nosso Salvador, daquele que mudou a nossa vida, daquele que mudou a nossa história, daquele que está escrevendo um novo tempo nas nossas vidas. Quais são as suas expectativas? Né, nós precisamos entender, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós não somos deste mundo. Somos seres de natureza espirituais. A verdade, meus irmãos, que nós precisamos entender isso. Lá em João 3 diz assim, que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso vos será necessário nascer de novo, e nós nascemos de novo. Passamos pelo processo do novo nascimento e nós sabemos disso. Então nós precisamos compreender que a nossa natureza não é terrena. Nossa natureza, a nossa origem, a nossa pátria, firmado lá em Filipenses 3:20, a nossa pátria é celestial. E nós precisamos entender que o nosso tempo aqui, o nosso período de passagem por essa terra, ele é curto, ele é mínimo, ele é breve e diante dos nossos olhos. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar preparados. Sabe, a nossa origem não está aqui, meus irmãos. A nossa origem não está aqui. E disse Deus, Gênesis 1:26, façamos o homem, façamos a mulher, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós não somos de natureza terrena. Nós somos criados no coração de Deus, a nossa origem é celestial, e para lá nós voltaremos, o Senhor vai nos buscar. Lá em Atos 1, quando Jesus foi levado aos céus, os anjos apareceram quando eles ainda estavam olhando e disse assim: varões Galileu, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que subiu, como vocês estão vendo, ele vai voltar para buscar. Ou seja, o Senhor vai voltar para nos buscar. O Senhor vai voltar para buscar a igreja dele, a noiva da qual ele prepara, ele cuida dia após dia. E a pergunta mais uma vez é: será, meus queridos irmãos, que diante de tanta correria, de tanta euforia da qual nós vivemos, né, de tantas distrações, será que nós estamos preparados, meus irmãos? Sabe, a volta do Senhor, ela é predita vários sinais, né, sobre a volta do Senhor. É comum, meus amados irmãos, quando falamos da volta do Senhor, vir à nossa mente terremotos, não é mesmo? Guerras, né, terremotos, rumores de guerra. É comum vir à nossa mente, né, catástrofes, pestes, né, várias coisas assim alarmantes. A Bíblia fala de todos esses sinais. A Bíblia afirma sobre todos esses sinais, mas nem todos os sinais são assim assustadores. Há alguns que quase passam desapercebidos, né? Há alguns, meus amados irmãos, nós precisamos entender sobre a volta do Senhor, entender os sinais, meus irmãos, entender que nós precisamos estar atento, uma vida de comunhão íntima com o Senhor, e não uma vida religiosa, uma vida superficial,
baseado naquilo que nós estamos vivendo, se nós estamos bem, estamos alegres, estamos firmes com Deus. Mas se acontece alguma coisa, nós já desmanchamos, já não estamos mais com Deus, o Deus já não nos serve. Baseado lá em Mateus 37, a Bíblia fala de alguns sinais. Há alguns sinais que quase passam desapercebidos. De 37 a 39 diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo via comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Né, meus irmãos? Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas, distraídas ali com as distrações oferecidas por aqueles dias, que elas não perceberam que o dilúvio se aproximava. Elas não perceberam os sinais, né? A construção ali dos sinais. Então nós precisamos entender que assim também será na vinda do Filho do Homem. É a palavra do Senhor, né, da qual nós demos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Meus queridos irmãos, é evidente, é claro, que nunca, em todos os tempos, nunca houve tanta distração, tantas distrações, tantos meios para nos distrair, para nos afastar de uma vida íntima, de uma vida de uma profunda comunhão com o Senhor, né? Tem aí smartphones, games, séries, filmes, aplicativo, na verdade um mundo de distrações, um mundo de criações para nos distrair, para nos afastar de um convívio íntimo e profundo com o Senhor. Sabe, esse tem sido, de uma forma muito categórica, uma arma, né? A principal arma do diabo para nos esfriar, muitas vezes para nos afastar, para nos esfriar da presença do Senhor. Não há dúvida que as distrações, elas têm atrapalhado a nossa comunhão com Deus. Não há dúvida que essas distrações, algumas aqui citadas e ainda muito mais, têm atrapalhado, têm tirado ali a nossa comunhão com o Senhor. Sabe, nós sabemos disso. O bom de nós, igreja do Senhor, que nós temos conosco o Espírito Santo do Senhor sobre nós, e Ele fala, Ele mostra para nós que nós estamos envolvidos de certa forma com essas distrações. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam um quarto do dia em frente a um computador ou em frente a um smartphone, e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia, né? É tempo, meus irmãos, de nós estarmos atentos. É tempo de nós estarmos ali com as nossas percepções espirituais, pedindo misericórdia ao Senhor, que não nos deixe sermos levados por essas distrações. Enquanto nós distraímos, o tempo de orar, de meditar, de buscar a presença do Senhor está ficando cada vez menor. Cada vez nós temos menos tempo. Talvez, meu irmão, minha irmã, o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição. Talvez essa arma do diabo sobre a sua vida ele não tenha conseguido. Talvez o desejo por bens materiais, ali a luta pelo dinheiro, pela conquista, talvez isso também ele não tenha conseguido. Talvez com drogas, com alguns vícios, alguns prazeres ele não tenha conseguido. Mas nós percebemos que muitos têm sido aqueles que têm sido levados pelas distrações. Muitos têm sido aqueles que têm sido envolvidos por essa arma, muitas vezes maligna, levando as distrações e nos esfriando, esquecendo que a volta do Senhor está próxima. Cada vez mais cristãos apagados, cada vez mais cristãos vazios, né? Cada vez mais cristãos que andam, né, sem ali o azeite, né, se preparando para a volta do Senhor. Meus queridos irmãos, não há dúvida que nós vivemos como nos dias de Noé. Não há dúvida que nós vivemos como nos dias de Noé. Sabe, a distração, né, tem sido a principal arma, né, do maligno.
para distrair o povo do Senhor. E nós precisamos clamar por misericórdia ao Senhor, precisamos pedir ao Senhor misericórdia, que não nos deixe ser envolvidos dessa forma. 1 Pedro 4,7 diz que o fim está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Estejam alertas, estejam preparados. Nós vivemos, meus queridos irmãos, e outro dia eu e o pastor Milton estava comentando, sobre alguns dados, algumas coisas que chegam a nós, sobre um esfriamento, um esfriamento que tem acontecido, e o fim de todas as coisas está próximo. Estejam alerta, sabe? A pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é o esfriamento, o esfriamento espiritual. É a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão. A palavra do Senhor diz assim: mas suponha que esse servo mau diga a si mesmo: o meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos. Suponha que esse servo mau diga: meu senhor está demorando, e comece a brigar entre os irmãos. Começa a haver discórdia, esquecendo que nós somos povo do Senhor, povo santo, do qual o Senhor deseja unidade, comunhão, andando unidos, negando a si mesmo. Comece a beber com os beberrões, sentando na mesa dos escarnecedores, esquecendo que nós precisamos viver separados, viver como povo do Senhor. Sabe, meus irmãos, e a palavra do Senhor diz que o Senhor daquele servo verá no dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, e punirá severamente, e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Sabe, essa é uma mensagem às vezes muito dura para alguns nesse primeiro domingo do ano, mas o Senhor que nos ama, Ele nos traz uma direção que, como filhos amados da parte dEle, Ele deseja o melhor para nós, por isso Ele nos dá as direções. Sabe, outro dia lá em casa, eu e a Gleides conversando, o Davi está na idade de ser corrigido, 2 anos e 1 mês. Eu falei: Gleides, eu amo ele, eu amo de uma forma incondicional, assim, uma coisa que não tem palavras para explicar, mas eu preciso corrigir ele, eu preciso, porque eu amo ele, eu quero o melhor para ele, assim como foi para o Thales, para o Lucas, por isso eu preciso corrigir, eu preciso direcionar, mostrar o caminho, chamar a atenção, dizer que é assim que se faz, e assim o Senhor faz para as nossas vidas. Assim, muitas vezes o Senhor traz palavras dizendo: filhos, este ano está começando, mas estejam preparados. Cuidado com as distrações. Sabe, meus amados, muitos têm olhado para o Deus de amor, o Deus a qual a Bíblia afirma, e é verdade, que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que nos ama, um Deus de bondade, um Deus que está disposto a nos abençoar, não mede esforço para derramar a bênção, o cuidado dele sobre as nossas vidas. Sabe, muitos têm olhado para esse Deus. Sabe, não há nada de errado nisso, em nós olharmos para um Deus que cuida da gente como Pai que ama e está disposto a nos abençoar. Muitos têm olhado dessa forma, mas a verdade é que nós esquecemos de olhar para o Deus lá de Amós 4. O Deus que fala de julgamento, o Deus que fala, que trata, que fala, que cuida, mas que se não houver uma direção, se não houver uma postura firme da nossa parte, Ele vem com julgamento, Ele vem com juízo, Ele vem com sentenças. Deus, Ele é assim, meus amados irmãos. Deus é um equilíbrio, um conjunto de equilíbrio, e nós precisamos entender isso. Há necessidade de uma postura nossa como igreja do Senhor, nesse ano que se inicia. É o primeiro domingo do ano, e o Senhor deseja ver da igreja dele mais. O Senhor deseja ver de nós mais. Sabe, meus irmãos, não há dúvida que precisamos estar preparados. Não há dúvida, meus queridos irmãos, que nós precisamos estar preparados, que precisamos estar atentos, que nós precisamos estar vigilantes, com as percepções espirituais atentas sobre os sinais, entendendo que o Senhor zela, o Senhor cuida em cumprir com sua palavra, o Senhor cuida em cumprir com o que está escrito. E a pergunta é: como você pretende passar esse ano? Quais são as suas expectativas para esse ano? Não é mesmo? Quais são as suas expectativas?
Seria de uma vida medíocre? Seria de uma vida mais ou menos? Seria aí uma vida mais ou menos espiritualmente, frio espiritualmente, melhor dizendo? Deixando com que os atrativos que essa vida nos oferece, nos tire da presença do Senhor, roube o nosso tempo precioso, especial com o Senhor? Quais são as suas expectativas? Ou seja, vivendo tudo aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida, para as nossas vidas, vivendo o máximo daquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Sabe, meus irmãos, chega de ficar no marasmo, chega de ficar no mais ou menos, chega de ficar brincando de ser crente, chega de achar que o simples fato de subir aquela escada e sentar aqui, participar dos cultos de uma forma superficial, isso já basta. Na verdade não basta. O Senhor sonda os nossos corações e quer muito mais de nós. O Senhor quer muito mais de nós. E a palavra do Senhor aqui em Mateus 24, a partir do versículo 36, fala sobre a volta do Senhor. Fala sobre a volta do Senhor e fala sobre um sinal que passa muitas vezes desapercebido. Assim como nos dias de Noé, assim o povo estava distraído. O povo estava distraído. Como eu disse, não há nada de errado em sonhar, em projetar, em ir à luta para arcar com os compromissos. Mas a verdade é que a nossa expectativa, a nossa vida deve estar nas mãos do Senhor. O nosso principal objetivo deve ser de estar na presença do Senhor, caminhando, fazendo a vontade do Senhor, né, de uma forma absoluta, entendendo de consciência tranquila que nós estamos dando o nosso máximo para o Senhor. E a pergunta é: será, meus irmãos, respondendo para Deus no íntimo do nosso ser, será que nós temos dado o nosso melhor para Deus, o nosso máximo para o Senhor? Será que nós temos feito dessa forma? Meus amados irmãos, nós precisamos entender de quem é Jesus. Quem é Jesus? Sabe, Jesus no momento, Ele advoga em nosso favor. Jesus no momento, Ele é o nosso advogado, intercedendo, dizendo que assim, calma, Pai, eu te peço por Ele, eu passei, eu sinto, eu sei o que Ele está passando, o que ela está passando. Tenha paciência, calma. O Senhor é um Deus longânimo, calma, Ele vai mudar. É assim que Jesus está fazendo. Ele é o nosso advogado, Ele está intercedendo em nosso favor. Mas quando o Senhor voltar, meus amados irmãos, Ele será justo juiz, e nós precisamos entender isso. Há virtudes do nosso Senhor, há sinais, há orientações, há direções. Então nós precisamos entender que há necessidade de postura, de uma busca íntima, de uma busca intensa da nossa parte para com Deus. Agora a pergunta do Senhor para as nossas vidas: será que Deus tem aprovado as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa conduta? Será que o Senhor tem aprovado a nossa caminhada? Meus irmãos, não há dúvida que nesse ano que se inicia, nós vamos precisar ser fortes. Não há dúvida que nós vamos precisar ser fortes, ser valente, não abrindo mão dos princípios do que o Senhor sonhou para nós, daquilo que o Senhor deseja de nós, resistindo às tentações, superando o desânimo, vigiando com as distrações, negando a nós mesmos. Meus queridos, as lutas são muitas, as batalhas são muitas, por isso nós precisamos erguer a nossa cabeça como um soldado valente que sabe que a guerra é pesada, mas que há necessidade de lutar. Nós não podemos nos deixar levar. Chega de mediocridade, chega de marasmo. Sabe, nós não enganamos a ninguém, meus irmãos. Nós não enganamos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a sociedade nos observa, o nosso comportamento, as nossas palavras, o nosso agir. Sabe, nós somos espelho e nós precisamos agir como filhos de Deus. Nós precisamos agir como homens e mulheres de Deus, tomando a postura, agindo, né, nesse ano que se inicia, como homens e mulheres do Senhor, verdadeiros cristãos, verdadeiros exemplos de Cristo. A boa notícia é, meus amados, que Deus,
Ele está pronto, Ele está de braços abertos a nos abençoar. O Senhor está de braços abertos a dizer: filho, eu te dou força nesse momento, nessa dificuldade sua aí, é só você dizer que quer, eu estou disposto a te abençoar. Sabe, a boa notícia é que Ele é fiel, Ele está disposto a cuidar de nós. Sabe, o caminho de Deus é perfeito, irmãos. O caminho de Deus é perfeito. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por isso há necessidade de nós nos entregarmos ao Senhor. Há necessidade de nós dizermos: Senhor, eu quero isso, eu tenho muita vontade disso, mas que seja feita a sua vontade, que seja feito o querer do Senhor, entendendo que a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável. Sabe, meus irmãos, o Senhor nos chama à decisão. O Senhor nos mostra sobre tempos de distrações. O Senhor nos mostra sobre os cuidados que nós precisamos ter com esse tempo, com essa era em que nós vivemos. O Senhor nos chama à responsabilidade do que depende de nós, porque o que depende dEle, Ele está disposto a mover os céus para cuidar de nós, nos abençoando, nos livrando dos males, nos livrando das mais diversas investidas do maligno sobre a nossa vida. Mas o Senhor nos chama a uma postura nesse ano que se inicia. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Decidam hoje como vão caminhar esse ano. Se é um ano no mais ou menos, se é um ano vivendo aí de acordo com as armadilhas, aí, as distrações que vêm sendo oferecidas, ou se vão servir ao Senhor de todo o coração. Sabe, nós precisamos decidir tomar uma decisão. Sabe, meus irmãos, eu já tomei a minha decisão. Eu já tomei a minha decisão. Eu digo isso de púlpito, que eu estou disposto a negar a minha vontade. Sabe, pastor Milton, pastor Jean, eu seu líder de célula, nós somos seres humanos. Nós temos vontades, nós temos sonhos. Existem as provações sobre nós, mas eu já tomei a minha decisão. Eu estou disposto a negar a minha vontade, a viver em santidade, entendendo que essa é a vontade do Senhor para a minha vida. Eu estou disposto, ainda que gemendo por dentro, muitas vezes, de viver segundo a vontade do Senhor, entendendo que eu não sou perfeito, mas eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. E o Senhor nos chama a essa decisão nessa noite. Decidam hoje como vão caminhar esse ano. Decidam hoje qual vai ser a sua postura de viver durante esse ano. Sabe, eu decido me consagrar ao Senhor. Eu decido viver em santidade, entendendo que quer o Senhor volte agora, quer que o Senhor volte hoje, quer o Senhor volte amanhã, quer Ele volte daqui 50 anos, eu estarei preparado, entendendo que a minha natureza, a minha pátria não é aqui, nessas redondezas, nessa terra. A minha pátria é celestial, a minha origem, eu vim de lá, eu fui formado do Senhor, nós fomos formados do Senhor, e para lá nós voltaremos. Eu decido estar preparado. Sabe, meus irmãos, é noite de nós tomarmos uma decisão. É noite de nós tomarmos uma decisão de como nós vamos caminhar esse ano de 2022. Como nós vamos conduzir a nossa vida. A pergunta é: como você pretende passar esse ano? Como você pretende conduzir a sua vida durante esse ano? Se o Senhor voltar, meus irmãos, será que nós estamos preparados? Se o Senhor voltar, de acordo com a nossa conduta, de acordo com o nosso comportamento, o nosso coração, aquilo que nós temos entregado para o Senhor, será que nós estamos realmente preparados? É preciso tomar uma decisão nessa noite, meus irmãos. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Decidam a hoje como serviremos ao Senhor nesse ano que se inicia. Quem sabe, meu amado, minha amada, você tem andado distraído com as redes sociais. Quem sabe tem roubado o seu tempo precioso com o Senhor. E hoje é noite de você restaurar a sua aliança, a sua íntima comunhão com o Senhor nessa noite.
É noite de nós restaurarmos aquele relacionamento íntimo, aquela comunhão de pai e filho, da qual nós sabemos que o Senhor deseja sobre nós. Quem sabe os atrativos que a vida oferece têm nos distanciado do Senhor. Quem sabe nós temos vivido aquém daquilo que o Senhor deseja de nós. Quem sabe o Senhor tem passeado como Ele sempre passeou ali no Éden, todas as tardes visitando os seus. Assim Ele continua a fazer, a observar os nossos corações, e muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes nós estamos dormindo ali na nossa cama, estamos trabalhando, estamos caminhando, e o Senhor está a passear. Ele é fiel, Ele continua a buscar por nós, mas muitas vezes, e não são poucas, a qual nós temos distanciado do Senhor, nós temos dado passos, empurrando, dizendo que não, e nós precisamos decidir nessa noite. Nós precisamos. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você deseja renovar a sua aliança com o Senhor nessa noite, renovar a sua íntima comunhão com o Senhor nessa noite. Quem sabe esse seja o nosso tempo nessa noite de renovar a nossa comunhão. Eu gostaria, já concluindo, de te convidar a se colocar de pé. Eu não sei como está a sua vida. A equipe de louvor, por favor. Eu não sei como está a sua caminhada. Eu não sei como você se passa nessa noite, como está a sua vida. Quem sabe seja o tempo de você renovar a sua comunhão com o Senhor nessa noite. O Senhor nos chama, meus amados irmãos, de um tempo para com Ele. O Senhor nos chama a um tempo especial da igreja dEle, assim como nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Sabe, meus irmãos, é tempo de nós tomarmos cuidado com as nossas distrações. É tempo de nós entendermos que a tecnologia veio, as coisas que estão aí, muitas são bênçãos, são cuidados de Deus, são provisões de Deus para nossas vidas, mas nós temos nos deixado levar pelas distrações e temos deixado o tempo precioso com o Senhor. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça neste momento. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão neste momento. Como está a sua vida com o Senhor? Como está a sua comunhão com o Senhor? Quem sabe nessa noite seja noite de restaurar a comunhão com o Senhor. Dizer: Senhor, neste ano que se inicia, é o tempo de eu viver um novo tempo. Senhor, eu decido caminhar. Eu decido caminhar com o Senhor nessa noite. Eu decido restaurar a minha comunhão com o Senhor nessa noite. Sabe, quem sabe seja a sua expressão neste momento. Quem sabe seja o seu caso. Quem sabe você tem vivido de uma forma superficial, frio, vivendo de uma forma ali superficial, muito aquém daquilo que o Senhor sonhou, muito aquém daquilo que o Senhor deseja. Quem sabe seja a noite de você tomar uma decisão. Quem sabe esse seja o seu momento de dizer: Senhor, eu decido caminhar com o Senhor de uma forma diferente. Eu decido caminhar de uma forma íntima com o Senhor nesse ano que se inicia. Quem sabe ao som do louvor você vai ter a oportunidade de falar com o Senhor. Ao som do louvor você tem a oportunidade de dizer para o Senhor: Senhor, eu decido nesse ano que se inicia deixar todas as distrações. Senhor, eu faço um voto com o Senhor neste momento, de me distanciar do Instagram, de me distanciar do Facebook, de me distanciar daquilo do futebol, da novela, daquilo que me afasta de viver uma vida que o Senhor desejou para mim. Quem sabe seja essa expressão, a colocação que você precisa fazer para o Senhor nessa noite. Sabe, ao som do louvor você tem a oportunidade de falar com o Senhor. Sabe, meu irmão, é o seu momento com o Senhor. É momento de você rasgar o coração com o Senhor.
de afirmar na presença do Senhor aquilo que você deseja viver nesse ano que se inicia, entendendo que a volta do Senhor está próxima e muitos estão distraídos, e nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Ore ao Senhor neste momento, fale com o Senhor, abra seu coração nesse momento. Essa é a mensagem, irmãos. Essa é a mensagem que há muitos anos tem sido pregada nas igrejas. Quantas vezes você já ouviu falar sobre a volta de Cristo? E quantas vezes você já saiu com a sensação de um culto que Cristo ia voltar e não voltou? Mas se Ele voltar mesmo essa noite, essa madrugada, hein? A pergunta aqui foi: você está preparado? Você está preparado? Deixa eu simular aqui algo, só para a gente caminhar para a ceia do Senhor. Só quero simular, fazer uma simulação. Jesus vai voltar de hoje até amanhã. Na parte da manhã Jesus vai voltar. Qualquer hora da parte da manhã. Eu estou simulando, tá bom, gente? Me entenda. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Desse momento até amanhã, você ia mudar alguma coisa da rotina do que você faz? Do que você vive? Você mudaria alguma coisa? Você melhoraria alguma coisa? Ou faria alguma coisa para melhorar, para estar preparado para a volta de Jesus durante esse tempo? Você ia conseguir dormir essa noite tranquilo? Você ia conseguir colocar sua cabeça no travesseiro tranquilo e dormir? Ou você está aqui no culto participando, mas você carrega no seu coração algumas coisas muito ruins aí, alguns sentimentos, talvez sentimentos de muita mágoa, sentimentos que, sabe, onde você de fato não consegue amar a Deus sobre todas as coisas e sei lá. Ou você está aqui carregado de tantos pecados dentro de você, e você fala assim: cara, eu não sei, pastor, eu acho que se Jesus voltasse, eu não sei se eu subiria.
Enquanto eu estava pensando nessas coisas, eu estava pensando sobre obras, né? Aí me veio um texto que diz assim que as obras, elas não salvam, porque Paulo diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ele está dizendo o seguinte: olha, obras, não adianta a pessoa achar que ela vai fazer um tanto de obras, que ela vai ser salva, porque quem salva é Jesus Cristo. O Senhor Jesus salva. O preço que foi pago na cruz do Calvário de Cristo é suficiente para a sua salvação. Mas uma coisa você tem que fazer: você precisa conhecer o valor da cruz. Você precisa conhecer o valor do sacrifício de Jesus feito por você naquela cruz. Se você até hoje não reconheceu esse valor, e a gente reconhece esse valor como? A gente reconhece esse valor do sacrifício, olhando para a cruz, olhando para Cristo, e entendendo que nós somos dos mais miseráveis de todos os homens, mais pecadores de todos, mas que pelo sangue de Jesus naquela cruz, o sangue derramado pelo Cordeiro Santo de Deus, nós fomos limpos, curados, lavados, libertos da condenação e da escravidão do pecado que nos condenaria e nos afastaria eternamente de Deus. Mas não somente lembrar dessas coisas, mas é aceitar o sacrifício de Cristo e dizer: Senhor, eu entendo o teu sacrifício, e assim como o Senhor nos ordena a viver aqui nesse mundo, eu quero viver segundo as tuas ordenanças, segundo os teus mandamentos, e dedicar o seu coração para Ele, e dizer: olha, eu quero aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida por todos os dias da minha vida. Talvez você está aqui e veio para esse culto, tem essa oportunidade nessa noite, e você ainda não fez essa decisão e não tomou ela. Meu amigo, Jesus pode voltar com você esse ano. Lia Abner, eu não sei se no próximo ano a gente vai poder se ver. Daqui a pouco vocês vão para o Pará, vão para distante. E aí quem sabe vocês podem saber da notícia lá em Minas, meu tio partiu, foi para a eternidade, nesse ano 2022. Fui, estou com Cristo. Ou quem sabe se Jesus vem para arrebatar e levar a sua igreja. Ei, Ele veio, vai nos levar. Eu creio que mesmo não nos encontrando aqui, nós vamos nos encontrar lá na glória. Essa é a minha convicção. Agora, e a sua convicção? Você tem convicção da sua fé em Jesus de verdade? Se você não tem, irmão, se você tem coisa que está pendente, se coloca a ordem, que você sabe que está errado na sua vida, coloca a ordem. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele deseja levar a sua noiva. A noiva dele está preparada. A noiva dele está preparada. Ele vai descer nos ares com grande poder e glória. As trombetas vão soar de canto a canto. Os querubins e serafins vão vir, e o Filho do Homem descerá nas nuvens com poder e grande glória, e levará os escolhidos, levará os seus filhos, aqueles que realmente decidiram lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso, nessa noite, foi dada a você a oportunidade, está sendo dada a oportunidade, para que você tome uma posição, uma decisão em Deus aqui neste lugar, e saia daqui com a decisão tomada no seu coração, de que Jesus é o Senhor soberano da sua vida, é Ele quem controla, é Ele quem direciona a sua vida em todos os aspectos. Por isso, se renda ao Senhor, se entregue a Jesus nessa noite, se entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele o seu coração, entregue a Ele todo o seu ser, deixa Ele ser Senhor da sua vida, em nome de Jesus, para que você possa desfrutar das bênçãos celestiais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém, em nome de Jesus. Tenha convicção. A maior coisa que nós podemos ter no nosso coração é a convicção de Cristo Jesus em nossas vidas. Se assente, nós vamos caminhar para a ceia do Senhor. O pastor fez um desafio para a gente renovar a aliança aqui nessa noite, e é o que eu vou fazer nesse momento de ceia. Eu vou convocá-los aqui para renovarmos a nossa aliança com o Senhor.
Porque o próprio Paulo, lá na carta aos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele fala assim: todas as vezes que comerdes este pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todos os momentos que nós estivermos aqui e formos participar do pão e do cálice, nós estamos reafirmando ou estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Nós estamos declarando não somente que o Senhor vai ser Senhor da nossa vida, mas nós estamos dizendo: Senhor, eu vou continuar sendo o teu embaixador aqui nesse mundo. Eu vou continuar anunciando o Evangelho, anunciando a tua palavra. Eu não vou deixar as oportunidades passar da minha vida. Eu vou anunciar o teu sacrifício, anunciar a tua morte, mas anunciar a tua salvação até que o Senhor volte. Vamos aproveitar esse momento para mais uma vez renovar a nossa aliança com o Senhor, renovar os nossos votos, o nosso compromisso com Deus, de continuar servindo a Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: vai ter pessoas do seu lado que vai desistir de Deus. Vai ter pessoas próximas de você que não vai querer mais, talvez, caminhar com o Senhor. Alguns vão se desviar, mas renove diariamente o seu compromisso com o Senhor. Vença as dificuldades, as barreiras, as lutas, a frieza espiritual, quando ela quiser tomar você, sabe? Toma a sua posição no Senhor, se posiciona em Deus, sabe? Clame, grite se for possível, entre em um desespero pelo Senhor, mas não deixe de maneira nenhuma a frieza tomar o seu coração a ponto de te afastar completamente de Deus. Há muitos que talvez o ano passado estavam aqui conosco congregado, e talvez hoje está no mundo lá fora, sabe, está distante do Senhor. Mas você está aqui, você venceu, está e vai continuar. E eu quero declarar mesmo sobre a sua vida que você vai continuar até a volta do Senhor. O Senhor vai te achar firme diante da presença dEle. O Senhor vai te encontrar com o coração disponível, voluntário e voltado para Ele. E quando Ele voltar para buscar a igreja, Ele vai te encontrar firme, perseverante e salvo em sua preciosa e poderosa presença. Vamos colocar em pé mais uma vez, vamos. Então, esse momento é um momento que eu quero te convidar para a gente caminhar um pouquinho para a cruz. Vamos entender o sacrifício, a morte, tudo que Jesus fez por nós. E esse sangue precioso que nos torna mais alvo do que a neve, que nos limpa, que nos purifica. Então vamos adorar com essa canção. Vamos declarar que a nossa vida, o nosso coração é mais alvo do que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue
Quero convidar os irmãos que vão nos ajudar a servir o cálice, o pão, aqui à frente. E todos vocês que são membros, batizados, está congregando em uma igreja, tem comunhão com o Senhor Jesus, comunhão com a sua noiva. É importante ter comunhão com a noiva. A noiva de Jesus, ela não se limita, não se restrita apenas a esse lugar aqui, não. A noiva está espalhada por todo o Brasil, por todo o mundo. Se vocês têm comunhão com a noiva de Cristo, participe do pão e do cálice. Paulo vai dizer assim: examine-se o homem a si mesmo. É importante examinar. É importante se avaliar. É importante fazer uma auto-reflexão do nosso coração nessa noite. Enquanto isso, irmãos vão estar servindo o cálice e o pão. Receba nas suas mãos e renove a sua aliança. Renove o seu compromisso com Jesus nessa noite. Mais que a neve.
Alguns irmãos ficaram sem receber qualquer um dos dois elementos. Membros. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor aqui também, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão nas suas mãos, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Relembrando que este pão, ele representa, simboliza o corpo de Jesus que foi partido naquela cruz por causa dos nossos pecados. Comemos o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Tome o cálice nas suas mãos, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Relembramos agora cada gota de sangue que corria sobre o rosto de Jesus. E não caía apenas aquelas gotas naquele chão, mas aquele sangue estava sendo derramado em nossos corações, em nossas vidas, para a remissão dos nossos pecados. Tomamos o cálice. Soberano Deus e Pai eterno, louvamos e glorificamos o Seu nome, Senhor, por este momento, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que não somos, meu Pai, sim, ó Deus Santo, mas buscamos a santidade todos os dias, ó Deus. Queremos nos entregar, Senhor, a nossa vida ao Senhor novamente. E aqui nessa noite, Senhor, declarar que o Senhor é o Deus da nossa vida. Que seja o Senhor, ó Pai, conduzindo cada um de nós, Senhor, neste ano, meu Pai, de 2022. Que possamos buscar, meu Pai, primeiramente, meu Pai, o reino do Senhor, ó Pai, e a Tua justiça. Pois sabemos que assim, ó Pai, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Por isso, nesta noite, declaramos, ó Deus, que o Senhor é o Deus da nossa vida, ó Pai. E agradecemos ao Senhor, Jesus, por esta oportunidade, ó Pai, de estar aqui participando do Teu corpo e do Teu sangue. Louvamos e glorificamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus foi para a cruz, foi crucificado. Ele sofreu o peso do meu pecado e o peso do seu pecado. Ele foi tirado da cruz, levado para um túmulo, foi colocado naquele túmulo. E a Bíblia diz que foi posto uma pedra naquele túmulo. Mas ao terceiro dia alguém decide visitar o túmulo. Ao visitar o túmulo, a grande surpresa é que a pedra já não estava mais bloqueando a porta de entrada do túmulo. E ao entrar naquele túmulo, alguém descobriu que o túmulo estava vazio. Por que estava vazio? Porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está lá no túmulo, Ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou, sabe por quê? Ele ressuscitou para vir para essa reunião hoje, fazer parte dessa reunião juntamente conosco. E nós podemos celebrar, adorar, glorificar e exaltar o nome santo de Jesus Todo-Poderoso. Vamos glorificar a Ele, vamos exaltá-lo com a nossa alegria, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Ele ressuscitou.
suas mãos para frente. Que a graça de Deus Pai, que a eterna e santa consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, não somente os dias dessa semana, mas que nesse ano de 2022 a presença poderosa de Deus possa estar contigo, que você possa experimentar milagres e milagres do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Para aqueles que estão lidando ou enfrentando algum tipo de enfermidade, eu quero declarar a cura sobre a sua vida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Para aqueles que vieram para este culto, mas que ainda se sente aprisionado por alguma razão ou por algum motivo, a ponto talvez de não conseguir nem ao menos participar da ceia do Senhor, eu quero ministrar a libertação de todas as amarras do inferno da sua vida, todas as obras que o inimigo tem tentado fazer contra você. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a libertação através do sangue de Cristo derramado no seu coração e derramado na sua vida. Para aqueles que estão enfrentando lutas na sua casa, com a sua família, com seus filhos, eu quero declarar um novo tempo da presença de Deus lá na sua casa, de transformação, de mudanças na vida dos seus filhos. Para aqueles casais que estão vivendo um relacionamento turbulento, um relacionamento complicado, que tem pensado no divórcio, eu quero declarar um tempo de restauração no seu casamento, no seu relacionamento, em nome de Jesus. Para aqueles que estão passando por lutas e dificuldades financeiras em todos os aspectos, eu quero declarar sobre a sua vida um 2022 de portas abertas do céu sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas acima de tudo, eu quero declarar nessa noite a presença poderosa de Deus sobre a vida de cada irmão, cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá na paz e na graça do Senhor, nosso Deus.